uma nota sobre as eleições, né? O filho do ex-governador Eduardo Campos afirmou hoje que o PSB de Pernambuco não vai vetar a candidatura de Joaquim Barbosa à presidência. Pré-candidato a deputado federal, João Campos, disse ainda que o ex-ministro é bem-vindo desde que esteja afinado aí com o programa de centro-esquerda da legenda. João Campos integra a direção do PSB pernambucano e foi chefe de gabinete do governador Paulo Câmara, que vai disputar a eleição. É claro que ele não é nenhum cacique, mas carrega um sobrenome forte, né, Vera? Principalmente lá em Pernambuco. O que a gente imagina, pelo menos, é um PSB mais lulista, pelo menos lá no Nordeste, né? Essa declaração do João Campos mostra mesmo que o partido está fragmentado? Que leitura você faz? O que você acha? O PSB é muito lulista no Nordeste, mas não necessariamente em Pernambuco, Patrick. Nas últimas eleições todas, eles estiveram em lados opostos, o PT e o PSB lá, e na própria candidatura do Eduardo Campos. Mas, nesta eleição, o PSB pernambucano tinha uma intenção de fechar uma aliança com o PT. Por quê? Porque a Aliança Nacional estaria condicionada ao PT não lançar lá uma candidata que é a neta do Arraes, de um outro ramo da família, rompido com a família Campos, e que disputaria com o governador Paulo Câmara. Então tinha esse pano de fundo. Portanto, ao dizer que não vai vetar o Joaquim Barbosa, eles estão dizendo que este plano não é mais tão importante para a eleição de Pernambuco, para o futuro do PSB naquele estado onde ele é mais forte, o estado do Arraes, do seu fundador, etc, etc. Foi ontem o primeiro encontro entre o PSBistas e Joaquim Barbosa, pelo que eu ouço. Foi uma boa conversa, mas nada ainda, nenhum dos lados avançou muito o sinal. Ele escondeu um pouco o jogo e o partido ficou também muito observando. Ficaram de conversar daqui para frente e ver o que acontece. Eu acredito que a partir de 15 de maio, Patrick, que é quando abre o prazo para que as campanhas possam começar a arrecadar fundos por meios de crowdfunding, etc., vai ser um bom termômetro para a gente ver quem bota o bloco na rua efetivamente. O que você acha, Marcelo Madureira? Você, por favor, pergunte de novo, porque eu estava sem retorno. A gente está falando aqui exatamente que o filho do ex-governador, né, o filho do ex-governador Eduardo Campos, ele disse que o PSB de Pernambuco não vai vetar a candidatura de Joaquim Barbosa, né? Ele, inclusive, é um pré-candidato a deputado federal, e eu estava questionando aqui, a Vera estava falando sobre essa posição, né? Que se imagina um PSB, principalmente no Nordeste, um pouco mais lulista, mas a Vera estava dizendo que o caso ali em Pernambuco é um pouquinho diferente. Qual que é a sua leitura dessa posição e como é que o partido deve se reorganizar a partir em torno aí do nome do Joaquim Barbosa? Sem dúvida nenhuma, Pernambuco é o estado mais importante da região Nordeste, é um das regiões que formou o Brasil, né? A história brasileira, uma parte importante dela é forjada em Pernambuco, né, em Recife e tal. Agora, eu acho curioso essa vocação kardecista, né, espírita da política brasileira, em que o filho fala pelo pai falecido, finado, né, como se fosse seu intérprete. Isso não existe. Isso, para mim, é um misto de oportunismo com a má fé, porque como o Eduardo Campos, não existe, acabou, it's over, hit the dust, como dizem os ingleses. Eu não consigo entender esse raciocínio. Agora, com relação ao tal Lula, apesar do Lula ser pernambucano, né? Apesar do Lula ter nascido em Pernambuco, a política pernambucana, ela é muito mais sutil, ela é muito mais complexa, né? Ali as forças todas, né? Até o finado também ex-presidente do PSDB, o Guerra, era de Pernambuco. Enfim, você teve grandes nomes na política brasileira, todas vindas de Pernambuco. O papel de Pernambuco é muito importante. Eu não vejo, eu acho que a política, concluindo, a política pernambucana, ela é mais sofisticada para se submeter assim, ao lulismo, né? Principalmente dentro do PSB. Bom, o Andreasa já vem falando um pouco, né, desse PSB muito fragmentado, né? Como é que você está analisando essa questão? E o Joaquim Barbosa, o que você acha que ele está esperando para se lançar, candidato? Andreasa, vai ter que ser um pouquinho sucinto aí, você tem um minutinho, vai lá. Acho que ele tem tempo, Patrick Santos. Acho
Ele vai ganhar tempo, testar mais o cenário aí, não tem nenhuma obrigação de falar por enquanto, estudar esse partido. A verdade é o seguinte, o vigor da candidatura do Joaquim Barbosa, as chances dele se tornar presidente, devem se dar independentemente do partido. Se ele contar, se o seu futuro depender de uma estrutura partidária, de um PSB que na verdade são 3 ou 4 partidos rachados, boicotando entre si, disputando poder, não vai a lugar nenhum. Ele precisa poder se garantir per si, Patrick Santos. E é isso, menos de um minuto, hein?